Faltando, então, 1 mês e meio para o fim, né? Mais ou menos 1 mês e meio, se não for prorrogada, claro. O G7 da CPI da pandemia definiu, gente, que vai colocar em prática, então, novas estratégias. Algumas testemunhas vão passar a investigados. O Caio antecipou, então, a lista já está lá no nosso site. Caio, conta os detalhes aí. Isso, Monalisa, é o seguinte, o relator Renan Calheiros anunciou hoje de manhã que iria transformar algumas testemunhas da CPI da pandemia em investigados, mas sem dizer quais, né? Daí a gente foi atrás, pegamos ali o primeiro esboço dessa lista, né, que o G7, que é o grupo de senadores de oposição e independentes que comandam a CPI, fizeram em uma reunião ontem. A gente pegou essa lista de quem, portanto, eles querem já transformar antes do final dos trabalhos em formalmente investigados. Publicamos essa lista no site da CNN hoje. Quem são? Os ex-ministros da Saúde, Eduardo Pazuello, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o ex-secretário de Comunicação, Fábio Van Garten, e o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco. O grupo G7 ainda avalia incluir nessa lista que transforma de testemunha em investigado, a secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, e a médica Nise Yamaguchi. O senador Alessandro Vieira, essa estratégia, deverá apresentar um requerimento nesse sentido para que seja votado na semana que vem. Parece pouca coisa, mas é uma mudança drástica na condução da CPI, fundamental, essencial, importante entender. Passar de testemunha a investigado tem implicações jurídicas e políticas. Primeiro, muda a forma de abordagem e a responsabilidade dessas autoridades perante a comissão. Segundo, facilita a justificativa para diligências em geral, em especial sobre a quebra de sigilos que foi aprovada em bloco ontem em cima de muitas autoridades e ex-autoridades do governo federal. Terceiro, se for feito o indiciamento deles no relatório final, que é praticamente certo, o Ministério Público já pode propor uma ação penal diretamente, caso entenda, claro, pela existência de algum crime, porque eles vão para o Ministério Público já na condição de investigados. E, por outro lado, vamos olhar também o outro lado dessa moeda. Tem algumas vantagens para os próprios investigados, por isso que é algo que precisa ser muito bem calculado. Por exemplo, o investigado não precisa ir lá prestar depoimento, ele não precisa comparecer mais à CPI, porque ele tem o direito a não se autoincriminar. E ele pode também, isso é muito interessante, pedir algumas diligências. Então, é um cálculo político, jurídico, que aparentemente o G7, o comando da CPI, resolveu bancar, Monalisa. Sim, Caio, resolveu bancar e a gente tem acompanhado, tenho certeza, você também já ouviu isso várias vezes ali, vira e mexe quando são depoimentos mais delicados ou mais importantes, vamos dizer assim, essa possibilidade já era aventada ali, a gente ouvia isso nas argumentações dos senadores, especialmente do relator, também do presidente da CPI, Omar Aziz, diversas vezes isso veio ali em momentos em que eles precisavam, entre aspas, dar uma enquadrada ali em quem estava depondo. Você deve ter ouvido diversas vezes também, Caio, né? Isso, Monalisa, diversas vezes, assim, sempre isso foi muito falado ali nesses bastidores, Monalisa. Tá certo, Caio, daqui a pouquinho a gente conversa mais.